Cara, você já se frustrou com algum sócio seu? Que no início era tudo mil maravilhas, o cara te convidou para fazer uma sociedade, pá, e vocês iam arrebentar. E no final de tudo, você só teve dor de cabeça. Pois é, cara, isso aí é mais comum do que você pensa. Bom, meu nome é Rafael, meu intuito aqui é fazer você ter uma visão diferente do mundo. Se inscreva nesse canal para que ele cresça cada vez mais. E se você já é inscrito, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Cara, sociedade é igual casamento. Sociedade não pode ser feito com qualquer pessoa. Ah, mas o fulano tem dinheiro, eu tenho know-how. Você já se estrepou. Você já se estrepou. Você vai ficar com a pior parte da sociedade. E por que eu estou dizendo isso, cara? Estou tirando alguma coisa da minha cabeça? Eu estou inventando? Não. Simplesmente eu tenho mais uma história que eu vi presencialmente acontecendo. E como eu tenho várias histórias para contar, essa é mais uma da série Histórias do Rafael, né? Então vamos lá. Eu morei numa outra cidade, né? E lá eu trabalhei com algumas cozinhas, restaurantes, enfim. E lá eu tinha um gerente, né? Onde eu trabalhava tinha um gerente, onde ele tinha começado de baixo na empresa. Ele um belo dia estava desempregado e ele chegou lá na pizzaria querendo um emprego, querendo trabalhar, né? Tava precisando de trabalho. E aí ele entrou como lava-pratos, né? Algumas pessoas conhecem mais essa função como copeiro. E aí, lavando um prato e tudo mais, foi crescendo, foi se destacando. E aí, um belo dia, precisou de alguém no salão para fazer garçom, porque o garçom não estava mais lá, tinha parado de trabalhar. E aí, ele saiu da Copa e foi ser garçom. E aí, ele trabalhando, sempre foi um cara dinâmico, um cara inteligente, conversava e tal, sempre estava trocando uma ideia. Começou a se destacar, o pessoal começou a elogiar ele, falando muito bem dele, mas ele estava ali tapando um buraco de garçom, né? E aí, passou um tempo, faltou um pizzaiolo. O pizzaiolo também parou de trabalhar, não estava fazendo mais parte ali da empresa. Tiraram ele de garçom e jogaram ele para pizza, porque ele, pô, é um cara ágil, um cara rápido, ele também quis, né? Trocaram uma ideia com ele ali, o proprietário trocou uma ideia com ele, ele quis, foi lá, beleza. Foi ser pizzaiolo. Aprendeu já a fazer a pizza, fazer a massa e tudo mais. E aí ficou ali revezando entre fazer pizza, fazer massa, ficar no forno ali forneando a pizza, tomando conta ali para não queimar. Enfim, ele começou a dominar ali o setor. E ele já conhecia a copa, né, a função ali de copa, de auxiliar de cozinha, a parte do salão, já dominava a pizza, beleza. E aí um belo dia o proprietário precisou de alguém de confiança para tomar conta da operação enquanto ele não estivesse na empresa. Bom, esse cara se tornou um subgerente. Então ele ficou ali subgerenciando, né? Porque até então não tinha um gerente fixo, era o proprietário que estava na empresa. Beleza, ele ficou ali, fazia compra, recebia mercadoria, tratava ali com os fornecedores. Cara, tranquilo, né? Foi crescendo na empresa de acordo com as necessidades da empresa. Só que aí um belo dia, o dono chegou e falou assim, ó, vou precisar de um gerente. Porque o gerente que está aqui não está dando certo, ele estava liberando algumas coisas assim para a namoradinha dele, né, que ia lá, bebia de graça, enfim. Pegou o cara, tirou o cara. Precisava de um gerente. E aí ele colocou, o dono ia se ausentar da operação e ia botar ele. Beleza. E aí nesse caso, ele passou a ser um gerente ali de confiança, ali, um cargo de confiança ali do patrão, né? Beleza, ele ficou ali, tudo tranquilo e tal. Passou um mês, né, ele na gerência, no primeiro mês assim de gerência, a empresa lucrou 20 mil reais. E eu fiquei com esse número até hoje na cabeça, porque foi bem marcante, assim, o proprietário falou assim, pô, cara, eu sempre, conversando com ele, né, pô, cara, eu sempre toquei essa pizzaria aqui sempre no vermelho, mesmo eu estando aqui de frente, nada dava certo, e pô, antes de você se tornar gerente, tinha uma pessoa que ficava de frente, antes era eu e tal, e sempre foi no vermelho. No primeiro mês que você teve aqui, como gerente, a pizzaria já lucrou isso tudo, o que que tu fez? Aí ele, não, pô, eu economizei aqui, lá fazendo pizza, eu segurava a mão no queijo, eu controlava ali os insumos a quantidade de insumos que ia na pizza e tudo mais, eu não liberava para qualquer uma bebida, então a pessoa tinha que ir lá e tal, e pagava e recebia a bebida. Então assim, ele foi fazendo tudo o que tinha que fazer, de forma honesta. E aí o proprietário, ele falou assim, cara, gostei de você, você é um cara honesto, você trabalha direitinho e tá me botando dinheiro no bolso. Cara, quer fazer parte da sociedade? Você toca o negócio, fica aí, eu já tenho tudo, você toca aí e a gente divide no final, vê o que que dá. Pô, dito e feito. O cara, beleza, perfeito.
Agora o cara já era dono, né? Agora o cara tava meio que ali dono sem investir em nada, só o trabalho dele. Cara, beleza. Pizzaria, ó, arrebentando, filho. Ele enxugando os custos, todos os gargalos estavam sendo eliminados. Cada vez mais faturamento e pá, beleza. Aí chega um dia o dono, o proprietário, chega nele e fala assim, pô, vamos fazer o seguinte, não vamos tirar dinheiro agora não, vamos dividir agora não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar juntar e quando der 6 meses, a gente divide, vai ter mais dinheiro e tal, a quantidade vai ser maior, bom que a gente não gasta e tal. Esse rapaz, ele falou, pô, tranquilo, cara, beleza. Pra mim, de boa. É bom até que a gente não pega o dinheiro, gasta com besteira e tal. Beleza. E dito e feito, o cara foi lá, foi trabalhando, e aí ele já teve uma sacada de botar um restaurante de manhã, porque de manhã a empresa não abria, só de noite por causa da pizzaria, então ficava um espaço ocioso. Ele colocou de manhã um restaurante, um self-service, e ficou lá, trabalhando de manhã, e à noite ele ficava os 2 turnos, então de manhã ele fazia a mesma coisa. Fornecedor, fazia compra e tal, não sei o que, fazia propaganda, ia lá, administrava, e à noite estava lá como gerente também tomando conta. O cara todo santo dia. E nessa época eu acompanhava ele, porque quando abriu o restaurante de manhã, ele me ofereceu, ele falou, pô, Rafa, você tá aqui comigo e tal, não sei o quê, a tua caminhada é até parecida com a minha, pô, quer ficar de manhã comigo aqui, me ajudando? Pô, perfeito. Então eu ficava também com ele fazendo esses 2 turnos. Então, cara, tinha épocas ali que a gente saía 2 horas da manhã da pizzaria, fechando a porta, 2 e meia da manhã. No dia seguinte, 9, 10 horas, tinha que estar na empresa, no restaurante. Eu já emendava o dia todo. Ele, a mesma coisa. Então eu fui vendo essa dinâmica que estava acontecendo, né? E aí, beleza. Passou, né? 6 meses. Aí eles começaram a sentar para trocar uma ideia, né? E aí vem um proprietário, pô, cara, tem que entender, não vai dar não, vamos esperar mais um ano, não sei o quê, e papapá, e blá blá blá. Aí o cara, pô, calma aí, cara. Eu tô aqui só com o meu salário aqui, Prolabore, né? Pô, eu prometi pra minha esposa que ia comprar um carro pra ela, não sei o que, com esse dinheiro e tal, prometi pra ela e tal, não sei o que. Pô, cara, como é que vai ser e tal? Não, tem que entender que não é assim, que, pô, eu falei, mas eu tô querendo abrir uma outra loja no outro bairro, não sei o que lá, e pá, lá o investimento vai ser maior, não sei o que. E de verdade, ele acabou abrindo uma outra no outro bairro. Só que aí, assim, foram juntando as coisas e esse rapaz, ele falou assim, pô, cara, eu não sou burro, ele pensando, né? Depois eu fiquei sabendo essa história, ele me contou. Pô, cara, eu não sou burro, né? Eu acho que o cara vai me dar um golpe. E dito e feito, né? O cara tirou ele, chispou com ele pra fora, não pagou a parte dele. Na verdade, ele só pagou a parte que era referente ao carro, era um valor muito menor do que ele tinha para receber. E aí ele só pagou uma parte ali porque ele tinha enchido o saco do proprietário dizendo que tinha prometido pra esposa e tal. E como o cara ficou num beco sem saída, deu o valor só referente ao carro. Aí ele foi lá e comprou o carro da esposa, enfim. E aí tirou ele da sociedade, né? Ele não tava mais sócio do cara. E o cara pegou toda a parte do dinheiro e investiu na outra loja no outro bairro. E aí o cara fez o quê? Meteu o pé, não era mais sócio. E ficou, se eu não me engano, acho que foi uns 3, 4 meses assim parado em casa sem fazer nada. E aí como é que eu sei dessa história? Porque depois, quando ele abriu, depois de 4 meses, ele abriu a pizzaria na casa dele. E aí eu fiquei sabendo da história e tudo mais, enfim. Aí eu fui trabalhar com ele. E aí depois, enfim, ele conseguiu fazer outro restaurante, ele conseguiu ter uma pizzaria também. Hoje está melhor do que o dono, o proprietário que sacaneou ele. Inclusive o proprietário que sacaneou ele faliu, fechou as 2 empresas, né? E ele hoje está com 2 restaurantes e uma pizzaria, se eu não me engano. Então assim, como é que o mundo dá a volta? E aí você está falando assim, pô, Rafael, beleza, história, né? Dá até raiva, né? O cara foi passar a perna nele, né? O que você quer me ensinar com isso? Bom, vamos lá. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, cara. A gente, às vezes, no desespero, a gente acaba aceitando trocados. A gente tem, às vezes, um banquete para receber ali na frente e acaba trocando esse banquete por um prato de lentilha. Então, assim, eu sei que, às vezes, o desespero da gente querer prosperar, o desespero da gente querer se dar bem, o desespero da gente querer realmente ter uma vida melhor, acaba fazendo com que a gente não pense, né, quem são as pessoas que estarão do nosso lado. O fato dele ter aceitado a sociedade, ele pensou mais de forma carnal, ele pensou assim, pô, cara, eu vou me dar bem, eu não tenho que investir nada, só o meu tempo ali, tem que trabalhar e tal. Beleza, mas no final de tudo, saiu sem nada. Depois a vida foi se ajeitar e ele se deu bem, hoje ele tá melhor. O outro que sacaneou se lascou. Então assim, às vezes a gente pode evitar isso. Às vezes a gente vai fazer uma sociedade com uma pessoa e a gente tá enxergando algo maravilhoso. Só que, cara, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque o cara tá entrando com dinheiro e você com trabalho
que significa que os dois vão dividir da mesma forma, que vai ficar bom para todo mundo. O cara que botou dinheiro, ele não vai enxergar o valor do seu trabalho, do seu tempo, do seu esforço. Para pro outro cara que botou o dinheiro, que é o sócio investidor, às vezes você fez um esforço que nem vale tanto isso. Só que você que é o cara que está entrando com o seu trabalho, com o seu know-how, tá se lascando lá. E o cara tá dormindo, tá viajando, tá passeando. Beleza, ok, não tem nada de errado, desde que seja tudo acordado. Só que a gente tem que entender quem são as pessoas que vão estar do nosso lado. É igual mulher, cara. Você não vai casar com qualquer mulher. Você não vai casar com uma mulher que você conheceu na balada. Pra ter filho, pra ser mãe dos seus filhos, tá maluco. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Então, assim, você tem que entender que o cara ali, ele pode não ser o seu melhor amigo. Mas o cara é igual um casamento. O cara vai estar ali contigo. Qualquer merda que der, você vai ter que se reportar a ele, ele a você. Um vai ter que dar satisfação pro outro. Um vai ter que fazer encontro de contas. Um vai ter que fazer... Cara, é um inferno. É um inferno. Então, assim, às vezes você está numa situação que você está desesperado, você acha que é uma oportunidade única, mas você acaba não pensando, você não faz as contas. E a mesma coisa é, se você é o cara que tem dinheiro, vai oferecer sociedade para um cara que tem know-how, será que vale a pena? E se o cara meter o pé? Porque às vezes você não tem o know-how do cara. E aí o cara mete o pé, você fica com a operação um elefante branco na mão, e aí você faz o quê? Então a gente tem que entender que nem sempre uma oportunidade será de verdade uma oportunidade. Às vezes é uma oportunidade maquiada de prejuízo, de furada. Então a gente tem que entender que, cara, será que vale a pena fazer sociedade? Porque a sociedade tem que ser uma coisa complementando a outra. Você tem uma coisa, o cara tem outra. Aí você vai fazer uma sociedade com uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não sabe qual é o histórico dela, qual é a índole dela, quais são os princípios, os valores. Eu mesmo, recentemente, eu ia abrir uma sociedade com uma pessoa e acabou que depois que eu comecei meio que testar a pessoa, a índole dela, qual é a ideia dela e tal, o que ela achava, o que ela pensava, ela começou a dar pra trás. Ela começou meio que se esquivar e tal, não sei o quê. Então, assim, totalmente diferente daquilo que eu esperava dele. E eu falei, quer saber? É melhor eu não fazer essa sociedade, porque eu vou me estrepar. E aí eu montei um pré-requisito para quando eu tiver uma sociedade com alguém novamente, eu vou ali ter que anotar aqueles pré-requisitos. Essa pessoa faz parte disso aqui, essa pessoa tem isso aqui, essa pessoa tem essa qualidade. Qual o defeito dessa pessoa? O que ela pensa sobre isso? O que ela pensa sobre aquilo? Então eu já tenho um pré-requisito. Cara, qualquer coisa que tiver contra aquele pré-requisito, eu não faço sociedade porque é dor de cabeça. Ah, mas aí você está esperando um mundo ideal, um mundo perfeito. Não, cara. Mas a gente tem que lembrar que a vida é uma só. E quando você tem sociedade com uma pessoa, tudo que é da empresa é dividido. O dinheiro que entra, inclusive o dinheiro que sai. O problema que tem na justiça, qualquer passivo, qualquer coisa que tenha de errado com a empresa, com o CNPJ, você também responde, filho. Você vai fazer sociedade com um cara que já tem uma empresa aberta. Você tem que buscar se o cara tem alguma coisa na justiça, se tem alguém botando ele na justiça, se tem alguma dívida trabalhista, se tem alguma coisa com o fornecedor, alguma coisa errada, se o nome dele tá sujo, se ele tá devendo alguém. Pô, você entra na sociedade com uma pessoa dessa, o cara acaba com a tua vida. Mal bem o cara não tem um dinheirinho pra fugir, pra meter o pé, pra sei lá. Imagina você sofrer uma trolha dessa atrás de você, sem você saber, porque você não teve maldade. Então a gente tem que reconhecer quem é a pessoa que tá por trás daquele CPF, daquele CNPJ, se vale a pena ou não ter sociedade com essa pessoa. No final de tudo, Deus foi bom com ele conseguiu dar a volta por cima, o cara que sacaneou ele se quebrou todo, tá tudo falido. Então assim, conclusão, valeu a pena todo esse estresse? Valeu a pena todo esse problema? Não. Ah, se você mas hoje ele tem uma empresa dele. Mas a empresa que ele tem, ele não abriu com o dinheiro da sociedade, até porque ele não recebeu o dinheiro da sociedade, o cara passou a perna dele. De repente, se ele continuasse trabalhando na posição que ele estava, só juntando dinheirinho, talvez era melhor. Talvez seria melhor, ele poderia abrir a empresa dele tranquilo, sem ter esse estresse todo, sem ter essa dor de cabeça. Então, assim, é isso que eu quero passar para vocês, essa experiência de vocês saberem quem vocês vão querer ter como sócio. Não vai na ilusão de que uma oportunidade tem que ser rápida, senão ele vai oferecer para outro. Não, cara, não. Às vezes, de forma humilde, tá, que eu vou falar. Às vezes você não tem nada para oferecer. Às vezes você não é ninguém, sabe? Assim, ninguém que eu digo assim, você não tem nada de especial. Por que alguém gostaria de ter uma sociedade com você? Para refletir. Mas às vezes eu sou inteligente sim, às vezes eu tenho know-how e tal. Pô, beleza, mas como é que alguém vai oferecer uma sociedade assim de forma tão fácil? Será que a pessoa só não tá de olho no que você sabe? Será que a pessoa só não quer pegar todo o teu conhecimento, botar em prática e depois te dar um pé na bunda? Porque conhecimento também é valor, é capital intelectual.
Então é isso que vocês têm que analisar. Não faz sentido algum você ter sociedade com uma pessoa e a pessoa te sacanear, a pessoa te botar para trás, a pessoa te dar um golpe. Então fique esperto, porque essas coisas não são do nada, não acontecem do nada. As pessoas vão passando a perna aos pouquinhos. Então lá, nesse exemplo que eu dei, o cara começou, 6 meses, depois 1 ano, e no final de tudo o cara deu um golpe no outro. Então começa a perceber. Se o cara tá te cobrando muito, cobra o cara também. Se o cara tá pegando no teu pé, pega no pé do cara também. Se o cara não tá te dando satisfação, começa a falar, pô, calma aí, o que tá acontecendo? E se prepara, cara. Faz um pezinho de meia, se organiza, não entrega tudo de mão beijada. Porque qualquer coisa que possa acontecer, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Então esse é o aprendizado que eu quero passar para vocês. Não confie em tudo que todo mundo fala. Nem, inclusive, até no que eu falo também, não precisa confiar, pode questionar, manda mensagem aqui embaixo, escreve aqui no comentário. Não concorda, por causa disso, por causa que tranquilo, cara. Não vou levar pro coração nem as coisas negativas, nem as positivas. Mas coloque na cabeça o seguinte, não é tão fácil assim. Sociedades de verdade, verdadeiramente honestas, demoram meses para se concretizar. Uma empresa séria mesmo, que de fato uma pessoa tem um pensamento, chama a outro, demora 1 mês, 6 meses, 1 ano, até conseguir colocar em prática. Ninguém cola um com o outro, no dia seguinte abre um CNPJ e pronto, vai. Não é assim, cara. Procura saber quem é a pessoa que está do teu lado. Dá uma vasculhada na vida da pessoa. Coloca o CPF dela na internet, você consegue... São dados abertos, né? São dados públicos. Dá para você vasculhar. Se você for um pouquinho inteligente, você vai conseguir tudo da pessoa, todas as informações da pessoa. Busque saber quem é a pessoa, porque senão você vai se estrepar. Não vai valer a pena, você vai perder tempo, pode perder dinheiro, vai se esforçar à toa e no final de tudo você ainda vai sair se achando um idiota. Então, não faça isso com você. Não perca tempo com pessoas desnecessárias. Espero que eu tenha contribuído com vocês com mais uma história, né, que está ao redor da minha vida. Se você gostou dessas histórias, se você gosta dessas histórias, escreve aqui embaixo. Se você tem sugestão de temas, coloca aqui embaixo também. Porque o que mais tenho na minha vida são histórias. Às vezes são comigo, às vezes são com pessoas próximas, mas o que mais tenho aqui são histórias, são aprendizados de vida. Espero que eu tenha contribuído para você mais uma vez. Hoje foi isso. Nos vemos no futuro.